aí a mais um videozinho nosso de revisão. Essa é a terceira aula do quarto bimestre. Hoje a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que tem lá, vocês continuam preenchendo o formuláriozinho, assiste a aula do positivo e a gente só dá uma revisãozinha rápida aqui pelo CA. Depois na live a gente vai tirar as dúvidas e vai corrigir os exercícios também e todas as curiosidades que envolvem esse conflito aqui. Então, o soldado, o saldo da Grande Guerra, né? 1914 e 1918, a gente trabalhou já essa Grande Guerra, deixou um contexto econômico, político e social conturbado para vários países europeus. Veja abaixo algumas questões mal resolvidas que resultaram desse fato histórico. Então, os italianos sentiam-se injustiçados pelo que receberam na divisão dos espólios da guerra. Os alemães consideravam abusivas as imposições do Tratado de Versalhes. A Grande Guerra exacerbou o sentimento nacionalista, elemento utilizado para a emergência de regime autoritários e totalitários. Então, ali foram algumas coisas assim que impulsionaram tanto os alemães quanto os italianos a tentar, se preparar para um novo conflito, para que acontecesse essa Segunda Guerra, porque a Primeira Guerra tinha deixado um saldo muito negativo para essas nações, né? Lembrando que a Alemanha, pelo tratado, ela acabou pagando muitas contas, que ficou, perdeu territórios, ficou endividada, o número do seu exército era limitado, a produção de armas, então ela ficou reduzida no seu poder político-militar, economicamente falando, ficou muito reduzido. Isso causou realmente esse sentimento de querer buscar o que foi perdido, o que foi tomado deles. Eles se achavam injustiçados com o que tinha acontecido. Aqui temos o expansionismo nazista, nazi-fascista, né? Então a gente trabalhou um pouquinho, falou sobre os autoritários e totalitários. Hitler estabeleceu um governo ditatorial, colocando fim à República de Weimar. Em 1935, Hitler rompeu com o Tratado de Versalhes, né, que era o tratado lá da guerra, que a Alemanha tinha que submeter esse tratado, afirmando que as dívidas já estavam saldadas. Ele falou que não tinha que pagar mais nada, já estava tudo pago. Aliança de 1936 entre Itália, Japão e Alemanha, pacto anti-Comintern. Em 1938, 2 anos seguintes, com o apoio da Itália e do Japão, Hitler iniciou a sua política de expansão territorial, anexando os Sudetos ao seu território. A Liga das Nações se manifestou contra a política alemã e Hitler firmou um acordo com ela na Conferência de Munique em 1938. A Alemanha afirmou o pacto de não agressão com a União Soviética em 1939. Mentira, mas ele se... O Japão já demonstrava interesse expansionistas. Em 1931 havia atacado a Manchúria e a China. Então o Japão também estava querendo expandir seu território e tinha essa união com a Itália e a Alemanha. Temos ali a deflagração do conflito, né? Em 1938 Hitler anexou a Áustria e parte da Tchecoslováquia e em 1939 invadiu a Polônia, o que fez com que a França e a Inglaterra se aliassem e declarassem guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. A União Soviética ocupou parte da Polônia e invadiu a Finlândia. Fases do conflito. Primeira fase, 1939 a 1941. Vitórias do eixo. Frente Ocidental. A Alemanha ocupou a Dinamarca e a Noruega. Em 1940, invadiu a Holanda e a Bélgica, até conquistar a França. Nesse mesmo ano, Hitler intensificou os ataques à Inglaterra, no entanto, não conseguiu derrotar os ingleses e ocupar a ilha. A Inglaterra sempre foi muito forte
forte devido ao seu posicionamento estratégico, né, da ilha. Mas Hitler estava com uma expansão muito grande territorialmente falando ali, né? Já havia conquistado e anexado vários territórios ali, como Áustria, Dinamarca, entre outros, né? Polônia também. Então ali a frente oriental. Em 22 de junho de 1941, os alemães lançaram uma ofensiva contra a União Soviética, rompendo o pacto de não agressão firmado anteriormente. A gente vai conversar na live também sobre isso. Guerra do Mediterrâneo. A Itália invadiu a Albânia e a Grécia, impedindo a passagem dos aliados pelo Mediterrâneo. Então ali também a Itália e a Alemanha, né? Começaram a fazer essa expansão, impedindo alguns territórios estratégicos para a passagem do Mediterrâneo. Vamos ver a segunda fase. Então, na segunda fase, equilíbrio de forças. Estados Unidos, nesse período, os Estados Unidos entraram na guerra ao lado dos aliados, França e Inglaterra, depois do ataque japonês em Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. A gente vai falar um pouquinho sobre Pearl Harbor, que o Japão acabou surpreendendo os Estados Unidos, né? Porque não tinha certo um comunicado de guerra entre as duas nações, e o Japão não mandou esse comunicado, estava decretando a guerra e acabou atacando Pearl Harbor. Mas os Estados Unidos se refez em 11 meses, depois a gente vai conversar sobre isso também, uma história bacana. União Soviética, após sofrer vários ataques por parte da Alemanha, os soviéticos iniciaram uma contraofensiva, aproveitando-se das condições climáticas e das longas distâncias de seus territórios, que enfraqueceram o exército alemão, deixando sem abastecimento. Então, a União Soviética teve algumas vitórias expressivas com relação a isso, devido ao tamanho do seu território, as tropas alemãs acabavam ficando fracas, assim, não conseguindo se reabastecer, né? A terceira fase, recuperação dos aliados e derrota dos países do eixo. Então, a derrota italiana. Pela Sicília, os aliados invadiram a Itália e derrotaram as forças nazifascistas. Após a derrota, o líder italiano Mussolini foi deposto, julgado e executado. Lembra lá Mussolini, né? Que a gente viu lá, o fascismo, tudo isso. Derrota alemã. Após a entrada dos Estados Unidos no conflito, a Alemanha sofreu várias derrotas, perdendo inclusive os domínios sobre a França. Na frente oriental, os alemães, por diversas vezes, foram derrotados pelos soviéticos. Em 25 de abril de 1941, Berlim estava sitiada pelas tropas dos aliados. Hitler e a esposa Eva Braun cometeram suicídio 5 dias depois. Derrota japonesa. Os japoneses recusaram-se a se render. Em 6 de agosto de 1941, os estadunidenses lançaram uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima. Também a gente vai conversar melhor sobre isso, que é uma coisa histórica para a humanidade, causando a morte imediata de mais de 140 mil pessoas. 3 dias depois, lançaram uma segunda bomba em Nagasaki. Em 2 de setembro, o Japão assinou a rendição, colocando fim à Segunda Guerra Mundial, porque realmente o Japão sofreu muito com essas duas bombas atômicas. Tá? Vamos ver aqui para frente. Temos ali, gente, os campos de extermínios e o julgamento de Nuremberg. Então, quando as tropas aliadas atingiram os territórios ocupados, isso é interessante, vai trabalhar muito na live isso. Era uma coisa que achava seria muito bacana se tivesse em sala presencial. Esses campos de extermínios, né, ele fala um pouco como que esses aliados encontraram esses campos de extermínios. Alguns já tinham sido destruídos, né, pelos alemães, mas isso tudo ele vai falar um pouco sobre a maneira que isso foi feito, como as pessoas eram tratadas e eram executadas nesses campos de extermínios, como eram julgadas também, subjugadas, como a população alemã acabava não sabendo o que realmente estava acontecendo e o que o Hitler estava fazendo nesses campos de extermínios. Tá? A gente vai trabalhar um pouco mais disso nas lives, talvez eu peça um trabalho para vocês sobre isso também. Aí tem a posição da Alemanha, né? Perda territorial,
desmobilização das Forças Armadas, pagamento de multa de 20 bilhões de dólares. Então, foi algumas coisas que a Alemanha, de novo, teve que pagar. O Tribunal de Nuremberg ali fala um pouquinho sobre ele, como a derrota da Alemanha, muitas nações da tal como extermínio foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg. Um novo conceito jurídico foi criado de crimes de guerra, assim por diante. Eu falo um pouquinho sobre ele. A Organização das Nações Unidas foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial para substituir a Liga das Nações e mediar desentendimentos entre os países. Seus principais objetivos são promover a paz, e assim mais ou menos foi criada a ONU, também a gente vai falar um pouquinho, vai ser o nosso tema final ali, que é promover a paz, né? Ela foi criada no final da Segunda Guerra. A ideia é que as nações conversem, elas se organizem antes para evitar que essas novas batalhas, novos conflitos ocorram de maneira global, como aconteceu na Primeira e Segunda Guerra. Beleza? Gente, a gente concluiu aqui mais esse tema, tá? Vai ter mais um último vídeo agora que a gente vai gravar, e para fechar o segundo bimestre. Então preenche o formuláriozinho lá, a gente conversa na live para tirar as dúvidas também. As lives provavelmente vou fazer uma ou duas lives desse tema, que é um tema muito bacana e ela merece um olhar mais profundo também, tá? A gente vai tirar umas dúvidas, vamos falar algumas curiosidades, principalmente do Brasil, participação brasileira e assim por diante. No LD você tem um pouquinho mais explicado, aqui na CA sabe que é bem curtinho, mas beleza então, a gente conversa pra frente, preenche o formulário, gente, por favor, não esquece disso, beleza? Um abração a todos.